conversa hoje com o Juliano aqui para trazer um pouco para vocês dessa visão mais de design, né? Design aplicado à parte do próprio ser humano e tudo mais aí. E aí o Juliano é um cara bem preparado, o cara é o cara para falar sobre esse assunto com vocês aqui hoje. Eu só vou estar acompanhando ele, então a dinâmica que a gente vai estabelecer é a seguinte: quem está aqui conosco, assistindo e tudo mais, tem aqui do lado direito de vocês aqui no canto, um chatzinho ali que vocês estão dando boa tarde, alguns já escreveram aqui. E aí, quem tiver alguma pergunta para fazer, vai ali no chatzinho, faz a pergunta. Eu vou estar acompanhando, eu vou lendo as perguntas, e na medida que elas forem aparecendo aqui, eu vou conversando com o Juliano, ele vai ao longo dos slides, ao longo dessa palestra que ele vai dar para a gente hoje, ele vai poder desenvolver um pouco mais os assuntos com vocês. Pode ser assim, Juliano? Perfeito para ti desse jeito? Fechou, 100%. Acho que a interação é melhor à medida que for acontecendo a dúvida, a gente já dá um jeito de tratar ela. Sabendo ou não sabendo, é melhor que venha para o jogo. Legal. Então eu vou deixar a tua vontade. Quer que eu compartilhe aqui o slide ou tu compartilha, Juliano? Compartilha aqui, pode deixar. Então fica à vontade, amigo, a palavra é tua, tá? Obrigado pelo teu tempo aqui com a gente hoje e uma boa fala aí para ti. Joia, gente. Muito obrigado. Quero agradecer a Jana, a Petrelli, Valdemar, que me deram essa oportunidade de compartilhar com vocês. Vou começar com o nosso compartilhamento aqui de conteúdo para começar a aparecer para vocês aí o link, não é este. Ativo tela. Aqui. Compartilhar. Ok. Só me deem feedback aqui que se está aparecendo para vocês a minha tela Zavel Design Estratégico, a maçã vermelha. Sim, está aparecendo sim. Perfeito. Então tá, gente. Então vamos lá, que hoje a gente tem um tempo para trocar um pouco de experiência sobre um tema aqui que é um fio, quero primeiro para vocês entenderem de onde eu vim, quem eu sou, fiz uma breve introdução. O nome que nem minha mãe sempre dizia para mim não ter vergonha de falar, que é o Giuliano italiano, faz inclusive com a mãozinha para poder não perder o jeito de falar. Não é Giuliano, é Giuliano. Eu sofri muito bullying por causa disso na minha pequena infância, no início dos anos escolares. Não tinha um professor que acertasse meu nome, mas hoje eu já me acostumei e perdi o medo de falar também. Então, sou empreendedor há 24 anos, tenho CNPJ criativo, sou proprietário da Zavil Design Estratégico, atuo como consultor do Sebrae desde 2006. Também sou professor de pós-graduação numa disciplina de gestão de marcas, posicionamento na UNO Chapecó e na graduação em design na Faculdade de Energia. Sou consultor de empresas e mentor de startups, faço mentoria em vários lugares, principalmente agora que eu estou morando em Florianópolis, aqui na região. Sou apaixonado por esporte, por isso que ainda estou me recuperando da minha última peripécia. Fiz cirurgia há 15 dias para recuperar o meu ligamento cruzado. Estou andando com uma muleta, já fui liberado da segunda. Por música, adoro conhecer lugares novos e gastronomia. Então, sou um curioso inveterado. O que me move é aprender coisas novas, conexões significativas e poder contribuir, principalmente com o olhar de empreendedorismo, olhar de empoderamento, olhar de autorresponsabilização que a gente precisa ter quando empreende nesse país e em qualquer país do mundo. O desafio que o Petrelli me lançou, copiei exatamente da mensagem que ele me mandou pelo WhatsApp, então eu quero deixar, ao mesmo tempo, repetir os avisos paroquiais que o Valdemar deu. Fiquem bem à vontade em qualquer momento que tiverem algum questionamento, porque como é uma palestra que ela tem um foco nos incubados, sim, mas ela também tem um olhar de poder ter pessoas de fora que estão entrando e querendo entender um pouco mais de alguns desses conceitos. Então, eu estou tentando trazer eles para uma régua um pouco mais inicial, onde a gente tem, nesse contexto de startups, a própria palavra vem do inglês, quase todo o linguajar, quase todo o vocabulário, ele tem certos esblifes, que eu costumo brincar, que são aquelas palavras que a gente tem um entendimento dúbio, por que ser em outra língua, por não ter uma tradução literal para o nosso português nativo. Então, eu vou procurar usar o termo o mais traduzido possível para a gente conseguir alinhar conhecimento. Então, o desafio: falar sobre design centrado no ser humano. Com a abordagem do Design Thinking, para trazer soluções inovadoras, simples e rápidas para os negócios em tempos de caos. Então, esse foi o desafio que o Petrelli me colocou. O que eu fiz no primeiro recorte nesse momento? A abordagem do Design Thinking. Isso é muito importante para a gente começar a entender. E quando a gente fala Design Thinking, ela é uma abordagem nada mais é
que um jeito de olhar e pensar do design. Então, sendo uma abordagem, ele é muito mais um modelo mental. É uma maneira com que a gente nos programa para olhar, para poder ter o nosso filtro, o nosso repertório em cima de determinada situação. Mas é um modelo mental. E sendo, então, um olhar, que é uma abordagem, um modelo mental, se faz uso de várias ferramentas. E aí quando eu fiz a especialização em gestão estratégica do design, design estratégico, os professores listaram mais de 200 ferramentas que fazem parte do bate-cinto do design thinking, e a gente focou no dia a dia, não mais que 20, que são as que tu usa literalmente mão na massa. O restante depende muito do contexto, da situação, tem a ver com uma sofisticação no uso, mas tem muita ferramenta. Então, olhar para a abordagem do design thinking realmente como uma abordagem, não é uma ferramenta, é o uso de múltiplas. Elas são úteis em qualquer contexto. Temos uma palavra muito chave nesse início, que é quando eu falo thinking, e tem aquela brincadeira de botar a língua no céu da boca para falar o TH no inglês, né? Thinking é um verbo, de think, pensar. E sendo um verbo, ele supõe ação. Então, é um pensar como um designer, mas ele tem sim por detrás essa questão da intrínseca de agir. Tendo essa primeira provocação, eu quero provocar uma brincadeira com vocês também para isso poder ter realmente esse penso. Essa primeira enquete, eu gostaria que vocês acessassem este site, mente.com, www.mente.com, pode ser acessado no mobile, pode ser acessado no desk, e à medida que vocês entrarem lá, digitem, por favor, esse código. Se por acaso, por favor, o Valdemar conseguir colocar ele no chat para mim, 937654. Repetir, 937654. Aí eu vou lá para a apresentação para poder conduzir com vocês a enquete em si, que é uma pergunta. Aparecendo novamente aqui também os números. Então, quem for entrando aí, por favor, pode ficar bem à vontade. O que é mais importante? Ideia ou execução? Quero escutar vocês aí. Então, por favor, quem entrar, já responda, que a gente vai ter já a amostragem do público aqui em tempo real. 1, 2, ideia. Empatou. 4 votantes. Passou a execução. Vou dar um tempinho para o pessoal poder entrar 4, já a execução já dobrou. Tem 100% a mais que ideia. Pessoal, entrem que dá tempo de votar ainda. Bem simples, é só acessar mente.com e colocar 937654. 5-2. 6-3. Aparelho. Temos 9 votantes. 10 votantes. 7-3. Valdemar, pode só conferir para mim quantos estão na sala, só para a gente ver a amostragem, por favor? 7-4. Ô, Juliano, são 22 pessoas no total, mas contando contigo, né? Então, considerando que tu não vai responder, eu imagino, são 21 pessoas aí que podem votar, tá? Tá, temos metade. Vamos esperar chegar pelo menos a uns 15 aí. Pessoal, vamos lá. Vamos em frente. Acho que quem não votou, de repente, pode ser que esteja com alguma dificuldade de conexão. Mas ok, eu acho que para mim já deu o suficiente para fazer a leitura de vocês. A gente teve praticamente o dobro. Então, 7 execução e 4 ideia. Ok, deu para ter uma bela de uma amostragem. Então, realmente, a provocação foi essa. Ideia versus execução. Qualquer projeto
qualquer coisa que você for fazer, se propor a fazer, a lógica ela é cruel. 5% é a ideia, 95% é a execução. Isso quer dizer, me dá uma aritmética muito simples, quer dizer que uma baita de uma ideia, uma execução de merda é um projeto de merda. Uma ideia ruim, uma baita execução dá um excelente de um projeto. Agora, se eu consigo unir uma puta ideia com uma puta execução, eu tenho um baita de um projeto. Aí, geralmente, é a disrupção. Mas entendam o quanto é desproporcional isso. Quer dizer, que ideia todo mundo tem a toda hora. A grande sacada é ser bom e trazer excelência e alta performance para o mão na massa, para o hands-on, para puxar a camisa, deixar o braço à mostra e vamos mãos à obra. É a execução que faz a coisa rolar. É o que separa os homens dos meninos. É fazer a coisa rolar. Pensando então que eu venho de uma metodologia que tem um pensar do designer, que tem muito foco na ação, na execução, a gente tem alguns pilares básicos, pensando também que a gente está falando para pessoas de vários repertórios, achei importante trazer esse ponto de alinhamento de conhecimento. Eu fui buscar na base da metodologia, na IDEO, que é a empresa que fez essa metodologia ser conhecida no mundo todo. Ela só projetou o primeiro mouse da Apple, ela só projetou coisas que realmente são disruptivas. Quem depois quiser dar uma procuradinha, eles são realmente os caras, né? Na metodologia, na abordagem e uso de ferramentas através do design thinking. Eles pregam a questão de ter um primeiro momento de inspiração, que é bem mais abstrato, aí eu abro para me inspirar e essa curva ela começa a crescer a partir do momento em que eu quebro ela e vou para a geração de ideias. Então, aqui é o momento que eu começo a trazer tudo que eu estou fazendo mais tangível. Então, aqui é bem abstrato, trago para o tangível, vou novamente para o abstrato na questão de investigar mais possibilidades de implantação. Chego na implantação, realmente eu vou no limite do tangível. 3 grandes etapas. Inspiro, gero ideias e implemento. Simplificando, é isso. Temos um olhar onde aquilo que a gente vai fazer, vai projetar, isso precisa ser desejável pelos usuários. Então, precisa ter uma dor, precisa ter uma necessidade, precisa ser visto e desejado. Não pode deixar de ser viável, então sempre tem um negócio, tem um business por detrás, ele precisa ser executável, viável e realizável em termos de tecnologia. Tem que conseguir a tecnologia que eu tenho em mãos me possibilitar fazer isso acontecer. Importante aqui que a gente sempre precisa começar pelo desejável. A base de tudo é entender que aquilo alguém tem que olhar e sim, eu quero isso. E o estado da arte é quando eu consigo unir as 3 coisas no meio. Seja desejável, viável, realizável. Aqui, neste meinho, é o que a mágica acontece. É a solução mais valiosa, valorosa. Um dos outros pilares muito importante da metodologia do Design Thinking, ela é multidisciplinar, então eu ter olhares de várias áreas, equipes multidisciplinares, cocriação, várias pessoas meterem a mão na massa de backgrounds e perspectivas diferentes. Então aqui é bom eu trazer muitas pessoas de áreas complementares e que normalmente não sentariam na mesa para discutir aquela ideia. Então, ter um olhar multidisciplinar vai gerar sempre o efeito de eu ter que esvaziar meu copo, limpar meu olhar, escutar perspectivas de outras para contribuir com um olhar que eu tenho que normalmente ele acaba sendo carregado às vezes do meu olhar. Trago o conceito de indivíduo T, que é muito importante para o design thinking, que é o indivíduo que tem no seu topo um conhecimento de certa maneira profundo em várias áreas. Um cara que entende de marketing, de RH, de finanças, ele entende de vendas, ele entende de várias áreas, tem uma formação ampla, mas ao mesmo tempo ele tem profundidade, especialidade numa área específica que pode ser qualquer. O conceito do homem
ele é muito importante para fazer o que se chama ser um nexialista nisso, que é o que vai criar a lógica. Ele vai dar sentido, ele vai atar essa colcha de retalho, porque ele consegue ter contato com muito mais conhecimentos, e ao mesmo tempo ele é especialista numa área, ele consegue fazer isso de uma maneira muito efetiva. O Design Thinking ele é iterativo, não está faltando um N aqui não, ele é iterativo no sentido de repetitivo. Iterar quer dizer repetir, voltar ao mesmo ponto, um conceito de espiral ascendente. Eu sempre volto no mesmo ponto, um pouquinho acima, melhorando aquilo que eu já fiz. Essa figura é clássica no sentido de que eu parto de uma estratégia, eu faço pesquisa, valorizo, faço lançamento beta, produzo, faço design, analiso, vejo aqui o valor no sentido de quanto que ele me gerou de retorno, e lanço. Mas isso aqui é as iterações que eu tenho durante o processo, no sentido de testar rápido, prototipar, botar para o cliente enxergar, usar, me dar feedback e seguir nesse processo. E principalmente, lá do objetivo inicial, ele é centrado no ser humano. Quando eu falo centrado no ser humano, tem um design centrado no ser humano. No português, a sigla DCH, mas vocês vão achar muito mais bibliografia com UCD, que é o User Centered Design. Pensado e é feito para o usuário atrás. Para isso, a gente tem um desmembramento que a gente chama de processo de aprendizagem experiencial, que ele tem uma maneira de se executar que parte de dois eixos. O primeiro eixo vertical, eu tenho para cima o abstrato, para baixo o concreto, na esquerda mais analítico, no eixo horizontal, e sintético no outro lado. Somando os dois, eu tenho 4 quadrantes, que então vão me dar. No primeiro momento, eu identifico problemas, depois eu busco soluções. Mais especificamente, coleto dados, reenquadro o problema, a partir do momento em que eu vou entender mais dele, eu acabo normalmente reenquadrando, entendendo que às vezes aquele problema inicial não é realmente ele que precisa ser resolvido, é outra coisa mais densa ou mais profunda, ou às vezes não. Crio soluções e implemento. Mais específico ainda, entendo das necessidades das pessoas, dos usuários, do ser humano, defino melhor este problema, faço geração de ideias, gero protótipos, faço testes e feedback. Então, esse é um ciclo de aprendizagem que ele envolve iteração e é uma aprendizagem através da experiência, experiencial. Mas, principalmente aqui, quando é um conceito que ele é muito focado na questão de entender de gente, é o que a gente está falando. E para entender de gente, a gente precisa amar entender de gente. E com isso eu quero compartilhar com vocês o que é entender de gente na prática, através de um case da GE. A General Electric no Brasil é muito conhecido por fabricar linha branca e lâmpadas, mas no mundo ela é uma das maiores fabricantes de equipamentos de imagem de alta tecnologia para medicina, para saúde. Tem um case muito famoso que é desse cara, do Doug Dietz. Ele foi muito premiado no mundo todo. Ele fez, quando ele fez todo o projeto, a criação do ultrassom. E à medida que ele colocou, a GE colocou o ultrassom para rodar, com adultos, tudo ok. Agora, bota uma criança para fazer um exame nessa máquina assustadora, onde ela tem que entrar dentro de um túnel com um barulho gigantesco e ficar quietinha alguns minutos aí dentro. Então, quer dizer que na vida real, quando ele colocou este produto para rodar, travou. A criança não conseguia entrar dentro dele. Até 10, 12 anos, não conseguia entrar. Tinha uma alta taxa de terem que sedar crianças para entrar nessa máquina, dar sedativo para fazer um exame. Até que chegou um momento que começou a acontecer casos mais extremos. O menino de 10 anos morre após receber anestesia para fazer exame. Esse é o caso brasileiro. Isso aconteceu aqui no Brasil, ainda não tem a maneira com que ele implementou a solução. Mas ele, cara, o produto é bom, foi premiado, mas as crianças não conseguem fazer um exame. Aí que ele, através como é que eu vou resolver este problema? Ele começou, no seu tempo de folga, pegou a filha dele, o que ele fazia? Pegou a filha,
um livro para contar uma história e saía com ela para passear, para contar uma história para ela. E nessa contação de história, ele volta e meia percebia que a filha se emocionava e seguidamente chorava. E as lágrimas com a história. Ela se emocionava, entrava dentro da história. Os caras, contar história, criança, aqui tem algo de valor. Como é que eu vou fazer isso, usar isso para resolver o problema que eu tenho de uma máquina? Aí ele foi pesquisar, que aí, novamente, ele se topou com o Tom Kelly, que é esse cara, que é um dos donos da IDEO, que é essa consultoria, e achou, cara, vou fazer um curso com esse cara, ver como é que eu uso essa metodologia deles inovadora, que é o tal do Design Thinking, para resolver o meu problema da minha máquina. Trouxe o problema para a IDEO, eles co-criaram a solução juntos, e o que foi a solução? Como é que eles implementaram isso? A ideia foi, então, a mesma máquina tornada lúdica. Entender que por uma criança, à medida que eu conto uma história e eu tenho alguém lá do outro lado que liga para ela no dia antes do exame e diz que ela vai vir para um desafio e que nesse desafio ela vai ter que vir com a fantasia dela para o desafio. E quando ela chega no desafio para se colocar nesse desafio, ela recebe um formulário para preencher, é todo colorido, é gamificado, os atendentes estão com roupa de marinheiro, recebem ela num ambiente que é todo paramentado, ela recebe um fone para não escutar a música, o som, e entra para fazer o exame, sendo que para ela é lançado um desafio, ela precisa entrar naquela máquina e para passar por aquele desafio ela precisa ficar alguns minutos quietinha. Não precisou ser mais sedada. E à medida que eles começaram a implantar isso ao longo dos Estados Unidos, aqui a recepção, também, todo o produto-serviço foi modificado. Até trouxe essa figura que é onde mostra o sistema produto-serviço, onde a servitização ela traz um novo olhar humanizado para a experiência dentro de uma máquina como essa, onde eles tiveram uma taxa tão grande de sucesso que o efeito colateral foi que as crianças queriam voltar seguidamente para fazer o exame, sendo que não precisavam fazer o exame. Então, resolveu entendendo que contar uma história, porque ele entendeu que tinha um ser humano por detrás, que esse ser humano tem sentimentos, que esse ser humano ele tem percepções diferentes. Aqui, quando a gente fala de desenvolver a experiência, a gente sempre tem que pensar que, a partir do momento que eu crio essa servitização, eu entendo que 4 grandes etapas fazem parte daquilo que eu estou colocando para o meu cliente. Pré, durante e pós-venda, que pode ser dividido em pós-venda e retenção. Eles trataram isso muito no pré-venda, de trazer o cliente para dentro, modificaram toda a venda, e no pós-venda a criança recebia uma medalha por ter participado do sucesso daquele desafio. Então, quando eu falo de entender da percepção, muito é disso a questão de que eu preciso entender que as pessoas é como se fosse um iceberg. Elas entendem delas mesmas através das maneiras que elas manifestam as suas necessidades. Seja de uma maneira, aquele pontinho que eu consigo falar, que são as explícitas, seja de uma maneira que está oculta as necessidades implícitas. Explícitas, então, é aquela que eu sei que eu tenho e sei falar que eu tenho. Aí entra no mundo das que estão abaixo da água, que eu divido em duas, o iceberg. Aquela que eu sei que eu tenho, mas eu não sei falar, aquela coisa, isso aqui me incomoda, mas eu não sei muito bem dizer o que é. Mas eu entendo que tem alguma coisa me incomodando, ou entendo que eu gosto, mas eu não sei muito bem falar por que eu gosto. Mas eu sei que eu tenho, eu identifico. E, por último, aquela que eu não sei que eu tenho, isso eu também não sei falar. A escura para mim também. Geralmente está inconsciente, se revela através de terapia, etc. Mas eu não sei que eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante a gente entender que, desse lado, projetando, a gente está olhando para que essa parte é geralmente onde eu encontro a disrupção, onde eu vou tratar de uma necessidade que eu nem sabia que eu tinha. Faço a pergunta para vocês hoje. Alguém sabia, há 10 anos atrás, que um celular ia ter tanta coisa que eu precisaria ter GPS nele, precisaria ter máquina de foto, calculadora, tudo num aparelhinho só. Eu não sabia que eu precisava disso. Então, se me perguntasse se eu precisava, eu não ia dizer. Eu precisava, talvez, de mais crédito para poder falar mais pelo celular. Mas não tudo que eu tenho acesso. A máxima desta etapa é, quando John Ford fez pesquisa sobre o que as pessoas queriam na época, elas disseram que queriam cavalos mais rápidos. Então, se ele fosse por elas, ele nunca teria lançado o carro. Elas não sabiam que iriam o carro, porque o carro não existia.
Aqui é o ponto muito factível de trabalhar a disrupção. Eu não sei o que eu preciso. Muito conhecida essa metodologia também através de um olhar da janela de Johari, que é também da psicologia, onde eu tenho uma área que é conhecida pelo outro e por mim, chama de zona aberta, uma área que é conhecido por mim, mas desconhecido pelo outro, só eu sei, a zona oculta, aquela que é desconhecido por mim, mas conhecido pelo outro, aquela coisa que estou careca aqui atrás, um pouco da cabeça eu não enxergo, estou com a minha calça rasgada na bunda e não estou enxergando, e aquela que é desconhecida por mim, desconhecida pelo outro. Então aqui fica um pouquinho mais complexo, mas é a mesma lógica. A partir disso, também é muito importante a gente entender deste conceito que a gente chama de qualidade percebida. Quando a gente fala de promessa e qualidade esperada, eu preciso entender que promessa é tudo aquilo que eu faço para entregar um produto ou serviço. Tudo que está por detrás, seja de, por exemplo, compro matéria-prima, estoco, processo, fabrico, entrego, limpo, tudo é o que eu prometo. A qualidade esperada é o que o cliente espera daquilo que ele está comprando. Via de regra, a qualidade esperada só é atingida nesse ponto que as duas coisas se encontram, que está verdinho. Quer dizer que eu faço muito e que meu cliente nem percebe, e ao mesmo tempo ele espera muito e não é atendido. À medida que eu vou conhecendo cada vez mais do meu cliente, eu consigo então melhorar a minha promessa e minha entrega para dar conta do que ele entende quanto qualidade. Porque eu fui perguntar, eu fui observar, fui adaptando a minha promessa aqui, até o momento que eu chego nesta figura. A minha promessa dá conta de tudo aquilo que o cliente espera. E sempre nesse momento fica a dúvida, tá, mas ok, aqui é o perfeito, já que o azulzinho então que está sobrando é superação de expectativa, mas ao mesmo tempo eu entender que também é muito desperdício. Preciso entender que eu estou trabalhando aqui com muita coisa que meu cliente não está esperando e não está percebendo. Dou mais um passinho, eu corto gordura. Aí deixo, então, o serviço dentro daquilo que o meu cliente espera e percebe. Ao mesmo tempo, o azulzinho supera a expectativa dele, o mínimo desperdício possível. Isso é sempre o desejado quando a gente pensa em dar conta de qualidade percebida. Aqui entra o exemplo do arquiteto versus o engenheiro, porque ele é bem marcante. Quando a gente fala que o arquiteto é quem cuida de gente, que é o que vai entender as necessidades da pessoa que vai morar naquele imóvel, orientação solar e materiais, de trazer todo o conforto térmico, conforto de luz, conforto, etc. O engenheiro é o cara que vai colocar aquilo em pé, vai fazer ela ser execuível. Também esse olhar sobre conhecer de gente me diz que eu não vou pedir para o engenheiro projetar a minha casa. E eu não vou pedir para o arquiteto construí-la. É dar nome aos bois, entender que são complementares e são expertises que precisam ser exploradas, mas não querendo que uma faça às vezes da outra. O arquiteto entende muito mais de gente, o engenheiro entende muito mais de materiais, de construção, etc. Eu estou com um tempinho apertado aqui, tinha planejado uma outra enquete para vocês, eu vou passar ela, para a gente ir direto na questão de entender quanto é importante para entender de gente a gente investigar o problema. A pergunta anterior à segunda enquete era a diferença entre ideia e problema. Então, cada vez mais quem trabalha iterando com startups, etc., entende que a gente precisa ser apegado sempre ao problema. Cada vez menos a ideia. A gente tenta apego ao problema, a gente pode vislumbrar N possibilidades de resolver aquele problema. Se a gente é apegado à ideia, muitas vezes a ideia pode ser esquizofrênica e ser fruto só de uma loucura nossa. O que eu faço, então, para cada vez mais investigar o problema, poder ampliar a minha percepção deste problema? O tradicional Canvas, o BMC, Business Model Canvas, é uma excelente ferramenta para entender do problema, mas principalmente o Canvas da proposta de valor, que é onde eu vou olhar a fundo essa parte da direita, que tem a ver com o cliente, ele é derivado do mapa da empatia, onde eu vou entender mais as dores do meu cliente, os ganhos desejados e as tarefas que ele precisa fazer no dia a dia que eu posso tentar ajudar ele a resolver. Uma dica bem prática para vocês aqui. Dor é quase fisiológico. Restaurante, fome, ganho desejado, que ele esteja limpinho, que não tenha fila para esperar,
que o prato esteja ok, que o restaurante, que o garçom me atenda bem, etc. Sempre entender que o dor é mais fisiológico, que o ganho é que legal que seria, que bom que fosse. Isso eu estou entendendo mais da perspectiva do problema do cliente. Ao mesmo tempo, também a própria questão de criação de personas, de entender o quanto isso é importante para eu definir para quem que eu vou entregar o meu negócio. Aqui eu trouxe 3 exemplos de personas no mesmo negócio, mas entender que eu, através de entrevistas, eu defino quais são as necessidades, os objetivos dele, as barreiras, quais os canais que ele usa e os hobbies. Estou entendendo cada vez mais deste meu cliente ideal, dessa minha persona. Trouxe depoimentos aqui. Também a questão de a metodologia do design de serviços ajuda muito, porque ela é uma metodologia de entender de jornada do cliente. E à medida que eu estou entendendo de jornada do cliente, cada vez mais eu entendo que existem momentos nessa jornada que são uau, que eu preciso trazer ele para surpreendê-lo através de algo que eventualmente pode apresentar algum perigo, e principalmente nessa etapa aqui de perigo, tangibilizar o perigo, e entender essa parte que é do mapa emocional. Ao longo da jornada de consumo dele, do meu produto, serviço, durante pós, como que ele está? Está neutro? Está alegre? Está muito alegre? Ele não está legal? Ele está muito bravo? Então, entendendo dessa jornada também me ajuda muito a melhorar a percepção sobre o problema. A metodologia que vem também é uma das partes do design de serviços, seccionada numa nova disciplina que é o CS, Customer Success, à medida que eu entendo que eu preciso medir cada uma dessas etapas, e principalmente na pós-serviço tem o indicador de NPS, que é o quanto essa pessoa, esse cliente, ele vai falar bem da minha empresa, o potencial que ele tem de indicar minha empresa para outras pessoas. Também isso é muito importante. A lógica também do design de interação, onde eu tenho as disciplinas de UX e UI, User Experience e User Interface, onde eu tenho aqui a experiência do usuário e aqui a parte de a interface, como ele vai interagir. E em cima disso, eu já vou levando para o final a minha fala, que o meu tempo quase no limite aqui. Quero trazer um último case para compartilhar com vocês. Gostaria também de escutar vocês aqui no chat, que ele é um case para mim de design de interação. Essa empresa, ela já me pregou peças aqui em Floripa, mas onde eu teve o ponto de todo um sistema produto-serviço que foi colocado em praias para as pessoas lavarem os pés, entre aspas. E a partir do momento em que eu preciso ter um entendimento de que existe toda uma interação para poder usar este mecanismo. Aqui eu trouxe alguns pontos de contato dele, tanto de mídias quanto de como que é feito o acesso. Pega muito a questão de diferencial, ser duchas sustentáveis, não ter desperdícios de água, etc. Mas principalmente quero compartilhar com vocês um olhar de usuário, até porque eu vim morar aqui faz pouco tempo, passei por isso. É muito importante a gente ter esse ponto de visão, um ponto de clareza. De um lado, eu tenho o poder público, que está impactado pelo uso de água, pela questão de ter controle sobre o uso do recurso público água. Os desenvolvedores que fizeram todo o aplicativo, o design do mobiliário, etc. Investidores, tem gente que está colocando grana em cima para isso aparecer, etc. A própria comunidade com um olhar ambientalmente amigável, eco-friendly, versus, imaginem a cena, a mãe na praia, uma criança no colo, o celular dela sujo de areia, provavelmente já sem bateria, tendo numa mão que carregar a cadeira, o guarda-sol, a esteira, a sua bolsa, a bolsa da mulher, você sabe o quanto tem coisa dentro, e, quiçá, será que eu tenho Wi-Fi? Meu 5G não pega aqui, estou na praia, será que eu trouxe o celular? Vou chegar numa engenhoca dessas para lavar meus pés, eu preciso acionar o maldito do QR Code. Como é que eu vou lavar meus pés com uma criança me puxando do lado, o cachorro puxando do outro, meu celular? Quem é o usuário aqui dentro desse ecossistema? Para quem que foi feito isto?
para o poder público dizer que a água é ocupada, ou para a mãe, o usuário que está ali com os pés sujos de areia. Cara, eu não levo celular. Para que eu vou levar celular para a praia? Vou tomar um banho de praia, cadê meu celular? Vou limpar meu pé? Estou sem celular. Quero deixar como dica final aqui, quem é o meu usuário mais importante? Então, sempre quando a gente está pensando numa abordagem de design centrado no usuário, esta é a pergunta mais importante e não quero calar. Para quem que eu estou fazendo? De quem que eu quero resolver um problema de projeto, um problema de quem é este problema? Então, aqui, para mim, isso foi bem factível para trazer como algo que eu vivi na pele, ele para limpar os pés. E, cara, como é que me bota um aplicativo? Isso não é para aplicativo, pelo amor de Deus. Exceto eu estou olhando, tudo bem, então meu usuário, esses caras, tudo bem, não vão então vender ele como algo que é para o usuário final lavar os pés. É uma questão também daí de hipocrisia na venda do usuário final. Então, com isso, encaminho minha fala aqui para o final para poder dar tempo da gente agora interagir um pouquinho com o que possa ter saído de perguntas ao longo do debate. Então, Ademar, fica à tua disposição, Jana também, Petrelli também, pessoal, que vocês quiserem compartilhar, estou à disposição. Beleza, Juliano. Beleza. Obrigado pela fala aí, né? Foi bastante conteúdo, mas acho que foi de uma forma bastante fluida, né? Bastante alinhada também. Quem tiver perguntas a fazer, pode botar aqui no chatzinho aqui que eu vou trazendo aqui para o Juliano, tá? Coloco até como observação desta provocação que eu fiz. Alguém já passou por esse perrengue? Ou acha que eu fiz, talvez, tempestade num copo d'água com esse exemplo? Só para entender se sou... Porque meu depoimento foi de usuário deste serviço, que não conseguiu usar. Então, como eu, quantas pessoas passam por isso, entendendo que ele, é legal, tem tecnologia por detrás, vai sair na mídia, mas funcionar, não funciona. Eu acho que infelizmente, é razoavelmente comum na nossa realidade encontrar soluções desse tipo, né? Soluções desencaixadas, né? onde definitivamente não se criou uma solução para um problema de um cliente real, né? É como falasse ali, colocasse muito bem, talvez o interesse realmente não seja o consumidor final, mas sim algum outro cliente oculto aí, ou alguém no meio da linha que acaba sendo o foco do projeto, porque é muito comum, acho que é muito mais comum do que isso gostaria, né? Sim. Situação que tu pensa assim, cara, será que ninguém checou isso? Será que ninguém... É só tu ver, por exemplo, um telemarketing, né? Em muitos serviços, né? Pô, será que não tem ninguém naquela empresa que bota aquele telemarketing para rodar, que é capaz de passar um telefone um dia e ligar para lá, para ver se a solução se resolve, né? Para viver a experiência de estar usando do serviço, está sendo oferecido, né? O próprio restaurante também é muito comum, né? Eu sempre falo muito disso nas minhas aulas sobre esse ambiente de restaurante, especialmente ligado à parte de manutenção, né? A minha conexão tá aqui ruim, meu vídeo fechou automático, então vou ficar só no áudio aqui por causa eu coloquei da para conexão. compartilhar. Mas assim, é muito comum, né? Às vezes tu vai no restaurante e tu chega lá e tu fala, nossa, ninguém tá pensando no cliente, o cardápio tá sujo, o banheiro tá mal cuidado, né? Às vezes o foco do empreendedor, do gestor é em algum aspecto da operação, mas ele não tá vendo o problema do cliente como um todo, né? Quem trabalha muito forte isso é o Google, né? O Google eles têm um material que eles trabalham lá, enfim, que fala muito sobre isso. Assim. Eles falam do usuário do Google, né? Do buscador do Google, né? Então eles colocam lá, a pessoa não sabe fazer a pergunta, né? Eles colocam, isso é nosso problema. A pessoa não sabe a língua na qual a pergunta tem que ser feita, isso é nosso problema. A pessoa não sabe nem usar as opções, as ferramentas, as estratégias de busca. Isso é nosso problema. Eles colocam assim: a internet da pessoa é lenta. Isso é nosso problema. Né? Eles falam: a gente tem que ver o problema do cliente como um todo. Né? E aí, quando tu olha o Google falando disso, eu acho que vem muito ao encontro que tu estás colocando aqui, né? Do olhar para o cliente. Né? E essa do Google é fácil, né? Porque é só pensar assim: mas a internet do cara. Muita empresa pensaria: ora, se a internet é lenta, ele que arruma uma internet mais rápida. Só que, cara, no momento que um concorrente teu olha como o Google olha, né, e se o Google não tivesse esse olhar, e ele pensasse, vou fazer um buscador mais leve para rodar uma conexão mais lenta, ele automaticamente tira de mercado o concorrente, ou ele ganha espaço à concorrência.
Então, no final, do ponto de vista de empreender, né? Para mim, né? Estou aqui tomando fala aqui, mas enfim, é que olhar para o cliente nada mais é do que realmente olhar para a tua empresa, né? Atender bem o cliente é desenvolver o teu negócio, né? E quanto mais focado no cliente tu for, mais satisfaz ele, mais venda tu tem, e a partir disso mais resultado, né? Pelo menos é o que eu... Aquele exemplo que eu utilizei do qualidade percebida, ele está muito dentro disso, que cada pessoa tem o seu mapa, tem o seu mindset, o seu modelo mental, e automaticamente cada pessoa tem o que é qualidade percebida para ela. À medida que eu entendo o que é qualidade percebida para o meu cliente ideal, e isso tem a ver com ter maturidade de conseguir dar essa questão do zoom, eu brinco que quando a gente olha primeiro consumidor, desculpa, público consumidor é todo mundo que está apto a me consumir. Dentro desse público, eu faço um pequeno corte e defino o público-alvo, que é aquele que eu decido atender com excelência a partir da minha promessa. Dentro desse público-alvo, eu vou começar a entender dele, eu vou estabelecer o conceito de cliente ideal. O cliente ideal é aqueles 100 clientes que eu atendo, quais são os 10, que eu pudesse dizer, se eu pudesse ter mais desses, eu teria. Por quê? Tem fit, a minha proposta, ele dá valor, ele me indica, ele não reclama de preço, ele não reclama de prazo, ele contribui com o trabalho, ele gosta do que eu entrego. Aquele cliente, eu queria ter mais desses. Automaticamente, cada vez mais que eu tenho destes, eu posso dizer não para aqueles outros que, entre aspas, me dão, não são o meu cliente ideal. Quanto mais eu entendo desse cliente ideal, mais eu atendo ele bem, mais ele tende a indicar para outros que são parecidos com eles, mais eles tendem a vir. Então, entendi o cliente, o conceito de cliente ideal. Aí eu tenho condição de fazer, dentro desse cliente ideal, quem são as minhas personas. Porque cada vez mais eu estou entendendo do mapa delas. E aí eu não vou cair na dúvida de dizer qual é o diferencial do teu negócio? Estacionamento. Aí tu vai perguntar para o cliente dele, 99% vem de carro, vem de ônibus ou a pé. E aí, estacionamento é o diferencial para ele, porque ele é dono e vai trabalhar de carro. Então, é aquela questão de entender o mapa do outro, de esvaziar o seu, de ter o poder, as tais das palavrinhas batidas, empatia, de ter a questão de se colocar realmente fazendo o percurso do cliente, passar pelo cliente. Metodologias que a gente usa muito, que eu não abordei hoje aqui, quando a gente fala de design thinking e de human centered design, é cliente oculto. Como que é a experiência de passar pelos concorrentes do meu cliente e pelo meu cliente sem ele saber? E aí eu tenho um relatório que eu consigo dizer, olha, tal coisa fulano está fazendo melhor que tu, tal coisa tu não está fazendo, ou isso aqui tu está fazendo de uma maneira errada, está ruim. Então é interessante melhorar e poder ranquear isso para poder trazer pontos bem efetivos de melhoria. Sim. Giano, pensando aí sobre essa questão toda de focar no cliente, né? O Design Thinking é uma metodologia fantástica para isso, né? O Petrelli botou uma pergunta aqui no chat aqui sobre Design Thinking, se, na tua opinião, é aplicável a qualquer contexto. Eu acho que tudo depende de como... é uma pergunta, uma resposta meio de filósofo, que sempre depende. Por quê? Porque o contexto, sim, mas tu vai entender que são pessoas que vão aplicar naquele contexto. Isso é o que depende. Por quê? Eu posso vir com um consultor de fora, eu consigo aplicar ele em qualquer contexto. Porém, se eu não tenho o apoio da governança da empresa, da liderança, existe boicote. E aí este boicote faz com que a minha mensuração seja equivocada, seja esquizofrênica. Então, quer dizer que eu até consigo ter um resultado bom, mas eu dificilmente vou ter um excelente se eu não tiver a participação dos envolvidos de uma maneira mais consistente. Então, a questão o contexto, ele é neutro. À medida que eu entro sempre com algo para trazer uma abordagem para aplicar nele, são as pessoas que vão fazer aquela abordagem funcional ou não. E se dentro dessas pessoas tiver alguém sabotando, sempre vai ser mais difícil de ter resultados bons. Mas se tu olhar de uma maneira neutra, a abordagem se aplica sim do meu ponto de vista, sim. Uhum. Entendi. Tá falando da questão da aderência dentro de uma organização, né? De conseguir realmente ser aplicado, né?
Porque a metodologia em si, como um todo, ela é muito versátil, né? Serve para É, pensar para qualquer ótica, né? uhum, tu pode, Agora, dependendo do que tu estiver usando, tu puxa determinada metodologia, tu faz determinado tipo de entrevista, tu faz determinado tipo de dinâmica, e com isso tu vai tateando para colher resultados que são cada vez mais de ler sobre os olhos do cliente. E esse é o principal ponto. E se eu uhum, consigo, com essa leitura eu consigo fazer em qualquer contexto. Agora, a aplicação para solucionar isto, que aí entra naquele ponto de o quanto tem o poder do dono, do líder, da gestão, da governança de aplicar aquilo para resolver. É quase que a mesma solução do Go Place. Eu tenho a leitura do que eu preciso, mas será que eu quero resolver aquele problema? uhum, sim. É um desafio, né? Gerenciar essa mudança de comportamento humano nas organizações é um desafio particular em qualquer aspecto, né? E aí, falando de design thinking, falando de repensar, às vezes, muita coisa em função do cliente, certamente, dependendo da organização que tu tiver inserido, certamente vai ser um impacto muito grande, né? Mudar a forma Uhum. de pensar e a forma de agir, né? Mudar o mindset, né? Que a gente fala, que, de novo, é batido, mas é fato, né? Nem sempre é simples, né? Às vezes não é simples, né? Mas, Sim. enfim, um outro ponto aqui, Juliano, sobre a tua palestra ainda aqui, essa questão do nome, né? Design centrado no ser humano. Não chega a ser redundante assim? Né? Todo design não é pensado assim? Teoricamente, deveria. Agora, o próprio exemplo do Go Place, ele é pensado num ser humano que talvez não seja o melhor usuário a ser impactado com aquela solução. A gente vai pensar que a gente vem de levas históricas de revolução industrial, etc., onde a gente se criou a tal da obsolescência programada. Quando eu planejo um artefato para ele durar menos do que ele poderia, eu estou pensando no ser humano dono da empresa, não estou pensando Uhum, no ser humano usuário lá. Então, a questão disso ser também a questão ética, a questão de entender que eu posso, como tudo na vida, uma faca na mão do assassino, um horror na mão de uma cozinheira é algo dos deuses. Tudo na vida é neutro. Eu sempre brinco com isso, que nunca a culpa é da nega maluca do chocolate, do bolo de chocolate. É sempre a culpa minha que eu fui lá e comi ela, porque eu não posso, sei lá, tô gordinho, tô com diabetes, etc. Nunca tá na coisa, tá sempre na maneira, no uso que a gente faz dela. uhum, Então, a própria questão de quando eu penso design, se por detrás é uma maneira de projetar algo para resolver um problema, que se existe um problema, é um problema de um ser humano, mas pode ser aí, de um usuário. Pô, eu posso fazer algo pensando que é um pet, para resolver um problema de um pet, posso fazer algo pensando que é para resolver um problema de um gado bovino, poder criar um artefato para melhor tirar a ordenha de uma vaca, não, então o usuário, vamos pensar assim, não necessariamente um ser humano, mas pensado em resolver a necessidade desse usuário. Aí a questão sempre é quem é aquele usuário que está. O meu slide final, quem é o usuário mais importante, é a base desse olhar. uhum. Legal. Só um último ponto aí para ir fechando também aqui, acho que a gente já está chegando a uma hora aqui de conversa aqui, acho que não quero me estender muito mais também, mas ainda um pouco sobre a questão do cliente ideal que tu falaste agora há pouco ali, não sei se consegue falar um pouco mais sobre isso, de uma forma bem pontual e direta. Como é que eu sei quem é o meu cliente ideal, por exemplo, né? Como é que eu chego numa resposta pontual disso, assim, para orientar um pouco mais esse processo de se eu vou pensar no cliente, primeiro saber quem ele é de fato, né? Uhum. E aí tem um divisor de águas que é uma empresa que já está operando e uma empresa que está se lançando no mercado. Quando eu já estou operando, eu tenho base, eu tenho CRM, etc. Eu tenho informações que eu posso ler a partir delas para entender ou minha curva ABC de vendas, quando é mais produto, quando é mais serviço, tá muito a servitização que traz uma relação maior com o meu cliente, uma proximidade maior com o meu cliente. Mas aí é entender que tem um conceito aí que é também apropriado pelo marketing digital, que é o LTV, a vida útil do cliente ao longo do tempo com a minha organização. Quanto aquele cliente ele investe ou deixa de valor, de dinheiro, etc., comigo. As métricas que se usa para definir o cliente ideal, elas têm a ver com reputação, quanto aquele cliente me indica,
o quanto ele recompra, a taxa de recompra ao longo do tempo, o quanto ele investe em mim, então é o LTV, a questão de valor que ele deixa comigo, o quanto eu tenho de atrito, de fricção nessa relação, e aí é muito pessoal do tipo de relação. Quando eu falo fricção, eu tive aí algo que não fluiu. Eu tive um atrito de comunicação, eu tive um atrito de entrega, de entendimento, etc, etc. Churn, o que seja. Mas fricção é um fator importante. E a partir do momento que eu consigo reunir para cada tipo de negócio, tem alguns fatores importantes. Mas é entender que é aquele cliente, e aí eu trago mais para a parte emocional. Cara, como é bom trabalhar para esse cara. Tem métrica, sim, mas tem uma métrica que a gente sente. Eu brinco que é difícil tu medir o amor, é difícil tu medir a empatia, quando tu se sente bem do lado de determinada pessoa, e outra nem tanto. Consegue medir isso? Pá, é difícil ter um ponteirinho, mas eu sinto. Dentro daquela do iceberg, daquele ponto onde eu sei dizer, sei que eu sinto, mas talvez não saiba muito bem dizer por quê. Mas com certeza eu estou embasado, sim. Ele precisa ser consumir meus produtos que são mais lucrativos para mim, e ao mesmo tempo ele ver valor nesses produtos. É uma conjunção. Eu entender que esse cara é o cara que, se eu pudesse, fazia quem é da década, viveu um pouquinho da década de 80, vai entender a brincadeira do Grêmio que eu jogava na piscininha, na água, e ele se multiplicava. Se eu pudesse ele ser o meu Grêmio que eu jogo, ele se vira vários, se eu pudesse atender só ele, se eu pudesse atender só ele e me sustentar com ele, para mim seria legal, pá, seria maravilhoso. Então, para que eu vou atender os outros? Por que eu não vou investir naquele que para mim me dá valor, me paga, eu atendo bem, só tem coraçãozinho? Quanto mais eu entender desse cara, mais eu estou entregando aquela questão da qualidade percebida, eu vou estar entendendo o que para ele é valor, antevendo muitas vezes alguma coisa que ele, uma próxima dor, entregando aquilo muito redondinho. Se eu entrego redondinho, ele vai falar para pares, empresas similares, etc., vai me indicar para quem é parecido com ele, porque sabe que valoriza esse tipo de entrega. Então, automaticamente gera também uma espiral ascendente. E é interessante o teu ponto de vista quando tu fala de que além de todas as métricas, tem o fato de tu realmente sentir prazer em trabalhar para esse cliente, né? Em gerar valor para ele, né? Que é uma coisa que eu acho que muita gente não tem essa percepção. E o quanto isso é importante até para manter uma equipe engajada, manter um empreendedor motivado, é tu ter um cliente que para ti faça sentido atender ele, né? Que tu olhe Sim. para ele. Eu digo porque assim, ó, eu costumo brincar e falar o seguinte, né? Uma empresa é igual um filho, né? Tu bota no mundo e segue o daí, né? E eu digo que tem que amar muito no negócio, né? Porque gera tanta incomodação em alguns momentos que dá vontade de matar aquele negócio para tu te livrar dele, porque tem hora que é muito difícil, né? Mas daí a importância de tu amar realmente o negócio que tu faz, amar a empresa que tu cria, para tu ter força na hora da dificuldade de enfrentar aquilo e não desanimar e não largar de mão, né? E eu acho que um dos motivadores grandes nesse processo, além de vários outros aspectos, né, como a equipe de trabalho mesmo, o próprio produto que tu desenvolve, o orgulho de ter aquele produto que foi criado por ti, ou que ele seja um bem ou serviço, enfim, mas é de fato tu se sentir confortável a serviço de um cliente, né? Tu poder olhar e dizer, pô, que legal que essa pessoa vai sair daqui com um sorriso no rosto, ou vai chegar em casa e falar bem de mim, ou vai falar para um par, como tu colocasse bem agora, nossa, compra deles, que o deles é legal, o deles é bom, o deles vale a pena, né? Eu acho que isso, de novo, é algo que muita gente não tem essa percepção e legal porque tu pontuou bem tecnicamente os aspectos para poder mapear um cliente e no fim pesa muito isso também, né? Que o gostar para quem tu vive, para quem tu trabalha, eu acho que não vou dizer que é o mais importante de tudo, mas certamente faz parte dessa equação com um peso bem significativo, né? Uma filosofia que ela é japonesa, que inclusive eles lá eles dão um nome muito para isso, existe um ideograma que representa ela, que se chama Ikigai. Ikigai. O Ikigai ele é um fluxo, de certa maneira, onde a gente tem uma sequência de 4 quadrantes, que é aquilo que eu faço bem, aquilo que o mundo precisa, aquilo que eu gosto de fazer e aquilo que o mundo me pagaria por. O centro, o conjunto da interjeição, o encontro desses 4 círculos
é onde a gente encontra o propósito. E por detrás do propósito, nada mais é do que a gente ter. O propósito é por que eu faço isso. A gente faz o propósito para normalmente gerar algum legado. O legado é o que eu faço. Minhas obras, por suas obras te conhecerei. Então, o legado é aquilo que eu deixo que fica depois que eu fisicamente me vou desse mundo. Mas o legado ele só se chega no legado se eu tenho um porquê que eu faço aquilo. Então, se brinca que quando eu tenho um porquê, tudo passa por qualquer como, tu dá um jeito no como. Quando eu tenho um porquê, é mais natural que eu tenha autoconhecimento para entender o que me faz bem. Entendendo o que me faz bem, eu também consigo ter mais clareza para dizer não. E à medida que eu digo não, acho que a grande sacada na vida da gente tem mais a ver com os não do que com os sim. É, sem dúvida. Parece que é muito fácil a gente seguir um caminho que a gente acha que deve ser seguido, mas quando tu começa a enxergar essas situações, você tem que dizer não, aí tu começa a perceber o quanto é difícil dizer não. E o Uhum. não, ele soa no primeiro momento como algo que fecha oportunidades, né? Que às vezes fecha a porta, mas é exatamente o contrário, né? Tu tem que fechar uma porta para abrir outra, né? Tu tem que dizer não É. para abrir espaço para outra. E às vezes é aquele não que tu diz para uma necessidade que ela é externa e tu tá dizendo um sim para uma necessidade tua. E à medida que tu diz um sim para ti, à medida que tu vai colocar aquilo em prática, aquele ponto que a gente diz que cada vez mais, por mais que a gente esteja tratando de um mundo em transformação digital, um mundo que cada vez mais pela pandemia ele acelerou 10 anos em 5, 6 meses nessa questão do Uhum. digital, mas a gente sabe que o contraponto do fast food é o slow food. O contraponto do fast design é o slow design. Essa questão de olho no olho, de menos quantidade, mais qualidade, de Uhum. poder. E essa é uma volta que a gente já está tendo também pela pandemia, pela Sim. questão de poder entender que tudo isso tem a ver com a gente trazer mais aquilo que nos faça bem. A gente fazendo bem, naturalmente a gente vai entregar algo com mais que a outra pessoa sente o quanto isso é bem feito. Então, Uhum. automaticamente também esse encaixe acontece de uma maneira mais natural, mais espontânea, orgânica. Sim. Pô, Juliano, legal. É, agora no final a gente entrou no. Eu entrei pelo menos numa vibe aqui contigo, meio filosófica, meio até terapêutica, assim, porque é importante, né? Quando tu estás falando de design centrado no ser humano e a gente olhar muito para o ser humano, e especialmente na figura do cliente aqui, é, para mim, pelo menos que empreendo, que, enfim, faço minhas coisas também, a gente acaba se perguntando algumas coisas e refletindo um pouco mais, e eu acho que são esses momentos de reflexão que permitem a gente evoluir também e achar caminhos melhores, às vezes, né? Para aquilo que a gente tem que fazer. Concordo 100% contigo, só complementando por último, quando entrou a pandemia, eu entrei numa esquizofrenia, todo mundo entrou no lifestyle, que era live para tudo que é lado. Tem certos dias que a gente, pelo menos trabalho com esse tipo de fone. Tem certos dias que eu digo, meu penteado agora tem a ver com o fone. Eu boto ele, já sai, o cabelo já molda de um jeito aqui que sai de acordo com o fone. Mas brincando, isso quer dizer que eu parei de consumir tudo que é conteúdo digital. Zerei, porque estava tudo muito do mesmo. Onde é que eu consegui entender que estava a sacada? Porque o meu trabalho, praticamente eu entendo enquanto designer, é entender de gente, cada vez mais entender de gente. Eu fiz coaching, fiz PNL, fiz psicologia, fiz vários cursos de comportamento consumidor, mas onde é que eu caí hoje? A essência de entender de gente é filosofia. E à medida que tu Uhum. entende o que está por detrás da filosofia, naturalmente eu estou me tornando um designer melhor. Uhum. Legal, Incrível como isso se complementa. legal. Show de bola, cara. Olha, te agradecer muito pelo teu tempo, né? Que está disponível aqui para nós aí, para nessa final de tarde aí. Agradecer mesmo, assim, vou deixar à tua disposição aqui, se quiseres fechar aqui algumas palavras, enfim, o que quiseres botar, não sei se tem algum contato passar para o pessoal também, às vezes a gente deixa um contato aqui para o pessoal, às vezes não vejo um outro momento de procurar para algum outro trabalho, coisa do gênero, enfim. Fica à vontade para fazer o fechamento como tu achar que é pertinente, Juliano. Perfeito. Eu estou colocando aqui no chat o site da empresa. Mas também o meu nome é o meu LinkedIn, é um canal no YouTube que é Zaveu. A gente fala bastante sobre um pouco de cada coisa que eu falei aqui. A gente não tem muito vídeo, mas estamos já com uma pauta bem grande para produzir, mas já deve ter uns 7, 8 lá. A ideia é realmente aquilo que eu falei no início. Para mim, sai muito fácil essa questão de
de compartilhar, porque é sempre um aprendizado. Que conhecimento é uma das poucas coisas que tu dá e não fica sem. E, ao mesmo tempo, toda vez que ele volta, ele te complementa com algo que o ROI é muito, muito significativo. Então, quero me colocar à disposição para quem gostou do assunto, tiver alguma dúvida, me acione, pode me acessar através do site, tem o e-mail da empresa lá, fico à disposição e, mais uma vez, agradecer por vocês a oportunidade de poder colaborar com quem eu consegui tocar um pouquinho, já me justificou todo o investimento de tempo, etc., porque acho que esse é o ponto onde a gente consegue a nossa contribuição no sentido de poder, aquele momentinho de, se eu soubesse, já está valendo a pena, a gente já conseguiu fazer um recado, então fico muito agradecido por ter essa oportunidade e sempre à disposição, contem comigo. Legal, legal. Muito obrigado mesmo. Pode ter certeza que tu realmente alcançou esse objetivo, pelo menos comigo tu alcançou, tá? Estou aqui refletindo um pouco sobre o que a gente falou agora no final e certamente agregou bastante para mim e tenho certeza que para mais pessoas também que estavam aqui nos assistindo, nos ouvindo conversar agora nessa tarde. Tá, Juliano, obrigado de novo por tudo, pelo teu tempo, dedicação, parabéns pelo trabalho, excelente trabalho, show de bola mesmo. Vou agradecer também aqui toda a Uninova, né? A Jana, o Petrelli, a Grace, toda a equipe que sempre contribui para esse trabalho do Nova Skills está acontecendo. Agradecer também a vice-reitoria, o professor Rogério, o professor Zequinel, que sempre apoiam a gente nos nossos projetos também. E agradecer todo mundo que estava aqui presente nessa tarde, né? O pessoal que foi conosco até agora, obrigado pelo tempo de vocês, pela dedicação. O Juliano deixou ali para nós ali o site dele, uma dúvida, pode entrar em contato com ele direto. Tá? E se tiver alguma dúvida conosco também, é só fazer contato na Uninova, tá? Pode ser no Instagram, @Uninova, a gente está sempre à disposição de vocês para precisarem também. Do mais era isso. Obrigado a todos, então, e uma excelente tarde para todo mundo, tá? Um abraço, Obrigado, pessoal. boa tarde, valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau.